Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Bom, hoje nós temos um tema muito importante que é justamente sobre codependência. Inclusive, nós temos curso a respeito disso. Mas falar sobre codependência é falar sobre pessoas tóxicas no relacionamento. Então a gente vai discorrer sobre esse tema aqui. Eu espero que você consiga absorver tudo que tem aqui de conteúdo e dê uma virada aí nesse tipo de relacionamento. Lembrando que se você quiser participar do nossa comunidade no canal WhatsApp, entra aqui embaixo, você vai ver o número. Fala que você quer receber mensagens de sabedoria, todo dia uma mensagem para você especial, que trabalha justamente um desses temas, que é codependência, autoestima, autoconfiança, medos, dificuldades. Enfim, a gente trabalha vários temas semanais que te ajudam a viver melhor. Só isso, ok? Muito bem. A gente precisa entender o seguinte. Codependência é um processo que atrapalha muitos relacionamentos. Geralmente a pessoa chega para mim e fala assim, Dr. Paulo, eu estou dentro de um relacionamento tóxico. Mas espera aí, o que é um relacionamento tóxico? É um relacionamento que ele é desequilibrado. É como se fosse aquela família que a gente chega e aquela família, ela não é uma família construtiva. Você não tem uma construção lá na família. Muito pelo contrário, né? Ela é uma família sem equilíbrio. Ela não te fornece aquilo que a família deveria oferecer. O estímulo, a segurança, a proteção e várias outras coisas. O relacionamento tem coisas básicas que você tem que ter isso. Se você não tem isso no relacionamento, você não tem nada. Tem muita gente que chega para mim e fala, Dr. Paulo, meu relacionamento é assim, assim, assim. Eu falo, não, você não tem um relacionamento. Infelizmente, isso daí não é um relacionamento. Você pode ter qualquer coisa menos um relacionamento. O que é um relacionamento? Basicamente, relacionamento é respeito, é confiança, é boa comunicação, é um compromisso, é um comprometimento, onde tudo isso faz com que o amor funcione bem. Não adianta só amar, eu amo a pessoa. Não, isso daí é coisa de 15 anos de idade. Pessoas maduras sabem que relacionamento é isso e ligado ao amor. E aí você tem uma longevidade, né? Ou seja, bodas de ouro não é 5 anos não, é 50 ainda. Então a gente precisa entender bem sobre isso. Bom, quando eu falo que eu estou num relacionamento tóxico, nós temos um problema. Não porque a pessoa está falando que está num relacionamento tóxico, mas porque ela está tóxica também. Quando você chega para mim e fala assim, Paulo, eu tenho um relacionamento tóxico, eu tive um relacionamento tóxico, você está tóxica. Eu sei que você não vai querer ouvir isso aqui, claro, né? É óbvio, né? Pô, cheguei no vídeo, Dr. Paulo, vai falar que eu sou tóxica, mas pensa bem comigo. Se eu estou num relacionamento tóxico, o meu parceiro, ele pode ser narcisista. Se ele é narcisista, é expansivo, eu sou submissa. Ou seja, eu aceito essa toxicidade e também acabo me contaminando com isso. Então eu tenho um padrão de submissão e o outro tem um poder de exacerbação. Um grande pequeno toma e vira um relacionamento tóxico. Quem que está envolvido? Duas pessoas. Não é só eu, não é só ele. Então a gente tem um relacionamento tóxico. Eu e ele estamos num processo tóxico. Só que hoje eu tive consciência de que eu preciso mudar. Eu preciso sair disso. Eu percebi, deu um insight, deu um clique. Então eu preciso fazer alguma coisa para modificar essa estrutura. O problema maior, eu vou te explicar uma coisa. Você sabe que tem a repetição. O que é repetição? Quando eu não tenho consciência de que é tóxico, ou mesmo se eu tenho a consciência, eu não faço nada para mudar. A pessoa sabe que é tóxico, mas ela não faz nada para mudar. O que significa isso? Que ela vai repetir. Simples demais. É só a gente entender. Ou seja, ela sai de um relacionamento que era ruim, vai para o outro, muitas vezes é pior. É pior. Por quê? Porque ela carregou o padrão que ela trouxe de lá. É aquela pessoa que tem carência afetiva, é aquela pessoa que não tem limite, renuncia a tudo, é sim para tudo. Se for para outro relacionamento, não houve mudança estrutural de comportamento. É a mesma coisa. Vai acabar esse, vai para o próximo. É a mesma coisa. E para o resto da vida. E olha, não precisa de bola de cristal. A pessoa vai ficar sozinha no final. Então, dá para entender, né, como funciona. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre começo qualquer tipo de palestra, eu falo duas coisas. Primeiro,
Você tá aqui? Tô. Então, isso aqui é para você. Ah, não, mas esse vídeo minha mãe tinha que ouvir. Não, mas isso é para você. Você tá aqui agora. Se puder, pode compartilhar, mas é para você. Você chegou nele. Segundo, eu sei isso. Eu sei aquilo. Sabe, mas não faz. Sabendo fazer é a mesma coisa. Não sei nada. Não adianta. Você não tá sabendo fazer. Não precisa fazer. Então a gente vai entender hoje relacionamento tóxico e eu preciso começar a, primeiro, ter consciência dos comportamentos e depois eu vou mudar. Se eu já começo a ter consciência, é o primeiro passo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: relacionamento tóxico é aquele relacionamento que não tem comunicação. A comunicação é negativa. É tudo negativo. O que é negativo, doutor Paulo? Imagina você estar se relacionando com uma pessoa e aquela pessoa só te critica. Só crítica, só crítica. Isso é um relacionamento tóxico. Porque a comunicação é limitada, é pequena, ela é violenta. Não precisa você receber uma agressão física. Uma agressão verbal que te traz mágoa, ressentimento, frustração, é pior muitas vezes do que uma agressão física. Porque a agressão física, você levou um tapa, um apertão aqui no braço, ficou roxo, passa um mês, sai. Uma agressão emocional não tem isso. Ela perdura por muito tempo. Deu para entender? Então, a comunicação violenta, ela não ajuda. Você, por exemplo, estou conversando lá com o meu parceiro ou parceira, de repente estou brigando, estou falando o que eu não devo falar. E de repente volta a paz, a gente engole tudo aquilo e só vai fazer mal. Porque você já falou, você já flechou. Quando a gente lança uma palavra rude, que causa mágoa, ressentimento, dor na outra pessoa, já foi, é uma flecha. Não existe ninguém que pega o arco, atira a flecha e sai correndo porque ele se arrependeu. A flecha já foi para o alvo. É a mesma coisa aqui. Ficou claro? Então, a questão é trabalhar a comunicação. E para trabalhar a comunicação, é óbvio que tem que colocar limite. O que deve ser falado e o que não deve. Olha, até aqui você pode, até aqui não. Ficou claro? Então, o primeiro problema do relacionamento tóxico é a comunicação. O segundo é o controle. O controle é mais ou menos assim, existe um jogo dentro do relacionamento. Qual que é esse jogo? A pessoa te isola. Ela te isola para controlar. E isso é clássico, isso é trabalho de guerra. Na guerra se faz isso. Você isola aquilo lá, para quê? Para ter o controle. Então, fica comigo, eu sou a única pessoa da tua vida, e de repente você está longe do pai, da mãe, está longe dos amigos, sabe? Você não tem uma vida individual, você tem a vida em função daquela pessoa. Você passa por isso é isolamento, isso é controle, isso é tática de guerra, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa faz, até inconscientemente, é um próprio processo para te levar a controlar você. Porque você não vai ter novas opiniões, você não vai conversar com o pai, com a mãe, não vai ter os amigos. Então, são várias questões que vão influenciar. Terceiro, o desrespeito. O desrespeito é o desrespeito aos limites. Tudo no relacionamento tem que ter um limite. Você sabia disso? Tem um contrato. A primeira vez que eu ouvi falar sobre contrato, eu falei assim, não, isso não é possível, né? Como você vai ter um relacionamento onde você vai ter um contrato com a pessoa? Isso é a pior coisa do universo, né? Como que eu amo uma pessoa, vou ter um contrato? Pera aí, eu não falei amar a pessoa, eu falei relacionamento. Amar é uma coisa, relacionar é outra. Para a pessoa que tem 15 anos, amar relacionamento é tudo a mesma coisa. Para a gente que está amadurecendo, não tem nada disso. Amor é uma coisa, relacionamento é isso. E relacionamento gera contrato. O que é gerar contrato? Regras. Regras, limites. Até que pode, até que não pode. Isso não pode. Desse jeito dá, desse jeito não dá. Fez, acabou. Não fez, acabou. Tem que entender isso. E você colocar esses limites saudáveis dentro do relacionamento torna a relação muito melhor. Muito, muito melhor. Então o que está acontecendo é um desrespeito às regras. Lembra que eu falei? Eu falei primeiro, você tem que ter confiança e respeito. Quando desrespeita os limites, significa que tem desrespeito. Você não tem relacionamento, já não tem mais nada. Então, o desrespeito, ele acaba com a relação. Pode ser até verbal, como nós falamos, é uma forma de desrespeito. Pode, por exemplo, tirar a tua autoridade, é uma forma de desrespeito. Pode não
tirar a tua individualidade, é uma forma de desrespeito. No relacionamento tem várias formas de desrespeito. Poderíamos ficar aqui até amanhã falando sobre isso. Mas esse não é o foco. Quarto ponto, a manipulação emocional. O que é manipulação emocional? Manipulação emocional é mais ou menos assim, a pessoa faz de um jeito as coisas, as situações, que você no final, você se sente culpado. Isso é normal no relacionamento? É normal no relacionamento. Mas no relacionamento tóxico é multiplicado. Por quê? Porque aquela pessoa, ela é manipuladora e ela sabe que ela é inteligente e ela faz de tudo para jogar aquele jogo, virar a bandeja e você é o culpado. Você é a culpada, é isso aí. Aí você vai lá, você fica com o quê? Arrependimento. E aí volta, parece um carneirinho. Fala assim, porque você é mais flexível, porque você tem medos, porque você tem insegurança, porque você se desrespeita. Entendeu? Não significa que eu vou chocar, brigar por verdades dentro do relacionamento. Porque tem muito relacionamento que é o oposto. Eles estão lá num braço de ferro. Isso é um absurdo, né? Você tem lá um relacionamento para ter paz, ter tranquilidade, ter um companheirismo, troca de afetividade, amor, e de repente tá num braço de ferro, brigando por coisas às vezes tão pequenas, pontos de vistas. Mas você pensa de um jeito, eu penso do outro, não tem problema. Relacionamento não significa que todo mundo tem que pensar igual. Relacionamento não significa que todo mundo tem que pensar igual. Às vezes eu vejo um relacionamento que assim, é uma dança o relacionamento. Ele é emocional, ela é emocional e ele é racional. Maravilhoso! Eles se combinam bem, o emocional vai, dá aquelas, sabe, aquelas faíscas, dá, mas a dança continua. Ah, mas e se for dois racional? Se você houver o respeito, perfeito. Deu para entender? Então, isso é importantíssimo, essa questão da manipulação, porque senão você cai num sistema de culpa, né? Eu me sinto culpada, abaixo a cabeça e toda hora tá lá. Toda hora tá lá. E aí, esse toda hora vai estar lá, significa o quinto ponto. Ruptura e reconciliação. O que significa ruptura e reconciliação? Significa um ioiô, efeito ioiô no relacionamento. Vai e volta, vai e volta. É o vai e vem dos anos 80. Lembra do vai e vem? Que você abrir e fechar? É a mesma coisa. Vai, não muda nada, volta. Vai, não muda. Não muda. Tem que pôr isso na cabeça. Não vai, esse relacionamento não vai mudar. Então, doutor Paulo, eu queria fazer terapia. É só você ou é os dois? É só eu. Não vai mudar. Pode mudar você. Mudar você, mas esse relacionamento ele tende a não mudar. Porque os dois têm que querer. É a mudança. É a mudança. Efeito ioiô, vai e volta, é bem claro que existe aí uma falta de compromisso. Não tem compromisso, né? Não tem nada. Tá? Então, efeito ioiô não ajuda no relacionamento. Todos os relacionamentos que eu vejo de efeito ioiô, no final acabam péssimos. Tá? Por quê? Porque geralmente eu penso o seguinte, põe uma coisa na tua cabeça. Se você é uma pessoa já madura, você vai saber exatamente o que eu estou falando. Você vai falar, isso aí para mim tudo bem, doutor Paulo. Mas se você é contra esse pensamento, você precisa aprender. Eu sinto muito falar isso, mas a gente precisa aprender. No passado, talvez eu pensasse assim, pela imaturidade. O que significa? Que nós não mudamos o outro. E tem gente que vai lá, aposta com todas as fichas que eu vou mudar o outro, vou fazer diferente, vou mudar. Porque eu domino, porque eu sou... Não acontece nada disso. Aí vira um braço de ferro. Não adianta. Não existe mudança assim. A mudança tem que partir do outro e só Deus sabe quando a pessoa vai mudar. Ou você tem muita paciência, ou é claro, tem uma ruptura, o vai e vem, e o vai e vem não ajuda. É isso aí, tá bom? Outro ponto é o abuso, né? O que é o abuso? O abuso é mais ou menos assim. O abuso não precisa ser um abuso físico, mas o abuso do relacionamento tóxico é quando você se sente acuado. Por que eu me sinto acuado? Porque a pessoa te assusta. Ela faz você ficar com medo. E nesse assustar, ela faz você de refém. E aí, nesse refém, o que acontece? Você se torna quem? A vítima. Pronto, acabou, fechou o relacionamento. Você está presa nisso daí.
entendeu? Eu me sentindo a vítima dentro do relacionamento, pronto. Sabe quando aquela pessoa chega pra mim e fala assim, então, doutor Paulo, eu tô pisando em ovos no meu relacionamento. Você é a vítima. Você é a vítima. Tem uma manipulação aí, tem um abuso, a pessoa deixa você com medo. Mas que relacionamento é esse que você tem medo? Medo e relacionamento não bate. Não bate, isso não bate. É preferível ficar sozinha. Então, Paulo, tenho medo da solidão. É melhor o medo da solidão do que o medo desse tipo de relacionamento tóxico. Isso não ajuda em nada. E tem muita gente assim, muita gente. Outro ponto é o desrespeito à individualidade. O que um pensa, o que o outro pensa. Pensa bem, nós somos indivíduos, quando a gente se une com uma pessoa, é dois universos se unindo. Às vezes é totalmente diferente os universos. Inclusive tem alguns universos que quando se une, não dá certo. Por exemplo, tem uma religião diferente. Às vezes não dá certo, às vezes não dá, não tem um respeito aí. Mas se focar no respeito, a religião funciona para os dois. Tem diferença social, diferença econômica, tem vários tipos de diferença. Mas quando se une e tem o respeito, é funcional. Perfeito? Agora, se de repente eu tenho um desrespeito à individualidade, o que a pessoa pensa, o que a pessoa é, o que a pessoa faz, como ela faz, isso é a pior coisa que existe na vida. Né? Você se sente pequena sempre, aí entra o senso de inferioridade. Eu sinto pequenininha perto do meu companheiro. Não pode, não tem como sentir pequena. Por que sentir pequena? Você está num relacionamento, são dois, são iguais, a dança é para os dois. Por que eu tenho que sentir pequena? Quando eu vou falar alguma coisa, me interpela, fala... Não, você tem que expor o que você sente. Então, mas eu prefiro, doutor Paulo, ficar quieta, ficar calada. Eu prefiro não falar muito. Você não está se expressando. A vida não é repressão. Então não pode. Deu para entender? Então, efeito de reprimir é um desrespeito à individualidade. Ser criticada toda hora, desrespeito à individualidade. Entendeu? Outro ponto. Aí é um ponto-chave. Porque veja bem, isso acontece muito. Eu vou até falar, eu sei que o pessoal não gosta que eu falo sobre isso. Tá? O meu público é feminino. 90% é mulher. Tá? Mas acontece também no público masculino. Mas é assim, a mulher chega, ela tem um desequilíbrio. Ela vai para essas relações tóxicas porque ela já tem um desequilíbrio. Qual que é o desequilíbrio, doutor Paulo? Não é desequilíbrio mental, emocional, não. É um desequilíbrio no dar e no receber. Ela é uma pessoa que dá muito. Dá demais. Entendeu? Ela dá atenção, dá isso, dá aquilo. Lá na frente ela vai cobrar. Mas agora o projeto dela é dar. Então a mulher, ela não é mulher. A mulher do relacionamento tóxico, ela perde esse formato da mulher. Ela se fecha, ela não é aquela mulher mais sensual, não é aquela mulher companheira, não é aquela mulher no sentido da palavra, né? O que ela passa a ser? Primeiro ela passa a ser assistente social, depois ela passa a ser enfermeira do outro, às vezes é professora, às vezes é psicóloga, às vezes é médica, ela tem todos os papéis, às vezes é mãe. Captou a ideia? Ok, é isso aí. Então, de repente ela exerce todos os papéis, menos aquele que ela deveria exercer dentro do relacionamento, que é o papel de mulher. Então, não seja você assistente social, não seja você a mãe, a enfermeira que vai cuidar de uma pessoa que é doente. Não precisa disso. Eu preciso ser mulher. E mulher, o que ela faz? Ela tem um fluxo. Ela dá, mas ela espera para receber. E o relacionamento que dura é esse. É o que vai e o que volta. Tem épocas da nossa vida que às vezes um só dá. Isso é meio sazonal, parece um ciclo. Isso acontece? Acontece. Não estou falando que desde o começo tem que ser, sabe, ir de volta. Tem momentos do relacionamento que isso acontece. E às vezes esses momentos são perigosos. Porque aí nesses momentos que causam processos de infidelidade. Não estou justificando, mas às vezes acontece uma desarmonia. Então o bom é a gente captar a seguinte ideia e fazer aquela construção do contrato. Eu dou
espero, vem, eu dou, espero, vem. Você sabe que o homem é meio complicado para ele retornar, né? A gente precisa amadurecer. Eu, particularmente, demorei muito para entender isso, sendo honesto com você. Então, hoje não. Hoje eu dou um valor muito grande à minha companheira. 40 anos de casado. Você dá um valor para tua companheira. Você sabe que você tem que dar, receber. Eu espero, recebo, eu dou. Eu dou, recebo. Essa é a troca. Eu não estou falando em dar presente. Estou falando em afetividade, atenção, amorosidade, companheirismo, várias questões. Ficou claro? E por final, para a gente fechar, a gente tem que entender o seguinte. Relacionamento é compromisso. Todo mundo quer compromisso. Pelo menos quem quer ter um parceiro, uma parceira de longevidade. E nesse compromisso, você, claro, cria um sistema de apoio. É um apoio ao outro. Lembra que a gente fala na tristeza ou na alegria, ou na doença e na saúde, sei lá, alguma coisa assim? Basicamente é isso. Relacionamento é uma fusão, onde os dois estão lá juntos, no mesmo time, não estão em time separado. Você não vai marcar gol contra. Então é um apoio. Um apoio emocional. Ah, meu marido perdeu o trabalho, um apoio para com ele. Ah, minha esposa está com dificuldade, um apoio para ela. Juntos tomarem as melhores decisões. Juntos! Relacionamento não é eu, não tem mais eu. Acabou. Eu é quando você não tinha relacionamento. Até não ter relacionamento é eu. Agora é nós. São dois. Então tem que saber a divisão e tem que saber o apoio. Isso é compromisso. E isso é comprometimento. O que é o comprometimento? Além do apoio, é eu lutar para fazer dar certo. Sabe o que as pessoas fazem hoje? É assim, ai, o relacionamento tá ruim. E muita gente reclama. Reclama porque é ingrato. Reclama porque é ingrato. Porque não consegue ver o lado positivo. A pessoa está tão ligada no negativo do outro, nas falhas, ela só está olhando um lado, ela não vê aquele. Ela só está aqui, ó. Então é no pessimismo, ela não agradece, ela não entende ainda. Agora, o que acontece? Falta o compromisso. É o dar o meu melhor no relacionamento. Na medida certa. Nem muito, nem pouco. Deu para entender o que é o tóxico? É quando não tenho isso. Quando minha comunicação está ruim. Quando a pessoa é controladora comigo. E eu sou submisso. Quando tem desrespeito entre ambos. Falam coisas, depois estão se beijando, abraçando. Né? Minha mãe sempre falava assim, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. É porque eles se entendem, mas não é saudável você ficar brigando ao extremo e depois se abraçando. É claro, às vezes você tem uma discussão que é natural dentro do relacionamento, você vai lá, você pensa, fiz besteira, aí você vai com aquele jeitinho lá, aquele jeitinho é um pedido de desculpa, você sabe do que eu estou falando, né? Então, para mim demorou muito tempo para falar, por exemplo, sinto muito. Eu aprendi a falar sinto muito para minha parceira com Ho'oponopono. Isso aí. Tá? Chegava lá e falava, sinto muito, eu tô errado. Né? E concordo que isso daí fez melhorar muito o meu relacionamento. Então, se você desrespeitar, se você manipular, se tem lá vai e vem, se tem abuso de palavra, crítica, desrespeito à individualidade, você tem medo na relação, tem um desequilíbrio de dar e receber, tem a falta de apoio, não tem um compromisso, você não tem relacionamento. Você tem uma toxicidade total aí. Claro, tem alguns desses itens que eu falei que no nosso relacionamento normal pode até conter, mas então é algo a se trabalhar. Hoje eu deixo as dicas aí para você. Olha, acho que mais claro que isso não tem como ser, né? Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, mudar a forma de encarar essa relação. Agora, se eu estou dentro do relacionamento tóxico, porque hoje em dia, assim, como eu ia falar, você tem um relacionamento, isso aqui não faz bem, isso aqui tá ruim, isso aqui são coisas pequenas que dá para ajustar. Só que eu quero fazer trocar. Aí o que acontece na troca? Na troca eu acho na minha cabeça que eu vou pegar uma pessoa totalmente diferente. Às vezes é claro que sim, é óbvio, tá? É óbvio que sim. Mas às vezes no meu ponto de vista, eu acredito o seguinte, vale a pena a gente investir em juntos melhorar a relação. Isso se chama comprometimento.
dar o meu melhor, mas juntos se comprometer a melhorar. Eu vou fazer o meu, o outro vai fazer o dele e a gente vai seguir. Aí eu não preciso ficar descartando o relacionamento, pulando, né? Que é o que a gente mais faz. Pula de galho em galho. Você vê, divórcio é 25%. Porque ninguém tem aquela paciência, a resignação, o entendimento que a renúncia às vezes é necessária. A pessoa quer trocar, troca e troca 6 por meia dúzia. Porque relacionamento, não que seja tudo igual, mas se você está trazendo consigo um problema, o próximo vai ser muito parecido. Ficou claro? Muito bem. Então, espero que você tenha apreciado esse trabalho. Passa para as outras pessoas, porque tem muita gente que às vezes tem problemas de relacionamento tóxico e não sabe como agir. Então, a melhor atitude é essa. Vem fazer o curso de codependência, que pode te ajudar muito aí nessa questão. Mas é muito mesmo. Esse curso foi elaborado para isso, ok? Bom, agradeço. Encontro você na nossa comunidade do WhatsApp e também no próximo vídeo. Então, aloha!